Jornal da EP, porque informação é tudo de bom. Zé Roberto, a gente encerra a semana, uma semana de notícias pesadíssimas. Ontem a gente falou do caso do assassinato em Dourado, daquela idosa, no meio da rua, com facadas, sem chance de defesa. A gente começou a semana com o caso de Matão, de 2 crianças espancadas pela mãe, e também o caso de uma criança que morreu dentro de um balde d'água na sua residência em Araraquara. A gente já apontava aqui desde o início do caso a alta vulnerabilidade dessa família. E a informação é que a mãe tinha 8 filhos e cuidava de 4 na casa em que ela morava. E, segundo informações, ela é dependente química, num nível bastante acentuado. O Ministério Público parece que entrou nesta história agora para analisar qual que é a situação dos irmãos deste garoto, desta criança que morreu num balde d'água. É isso, Zé? Isso mesmo, uma semana, ontem completou uma semana, né? Hoje já faz um pouco mais. Uma semana após a morte do bebê Natanael Fernando Moraes de Souza, de 1 ano e 6 meses, que chocou Araraquara, lá no bairro Vale Verde, o Ministério Público de São Paulo informou que irá instaurar um procedimento administrativo para acompanhar a família, em especial a situação dos irmãos da vítima, né? Ao Cidade On, nosso parceiro, o promotor da Infância e Juventude, Rodrigo Cambiage Lourenço, informou que a medida visa aferir se existe a necessidade de aplicação de alguma medida de proteção. Olha que eu acho que sim, hein? Na prática, trata-se de um procedimento não judicial para monitorar a garantia dos direitos individuais dessas crianças. Vale recontar esse caso, né? Que o Natanael morreu no último dia 18, na quinta-feira, afogado em um balde debaixo de uma pia, um balde de água, né? Ele foi levado para a UPA do Vale Verde, mas já chegou lá sem vida. Segundo o conselheiro tutelar José Lopes Ney, o bebê vivia em um núcleo familiar vulnerável, acompanhado por serviços de assistência social do município. O Ney diz, é um núcleo que estava enfrentando, na rede de atenção básica, era um núcleo que estava sendo referenciado na rede de atenção básica. Após a morte da criança, o conselheiro solicitou informações ao Sistema Único de Assistência Social sobre todos esses acompanhamentos que eram realizados ou que deveriam ter sido feitos, né, pela rede de proteção à família, além de verificar se algum direito deixou de ser assegurado pelo Estado. Imagens do interior da residência, que a gente mostrou aqui, né, revelam a situação de vulnerabilidade em que o bebê e 3 irmãos, além da mãe, viviam, com panelas e utensílios sujos sobre o fogão e a mesa, além de paredes e chãos encardidos e até galinhas sobre a pia da cozinha. Após a morte do neto, a avó materna Luzia de Fátima Pereira confirmou ao Cidade On a situação de vulnerabilidade em que a filha e os netos viviam. Ela disse, todo mundo sabe criticar, mas ninguém sabe o que ela passava aqui. Trazer um prato de comida ninguém trazia, mas bebida e droga todo mundo trazia para ela. Levar para os cantos, levaram, mas ajudar os filhos dela ninguém fez, desabafou a mãe. Quer dizer, é um tema que a gente levantou na quinta passada, até fui lá no Vale Verde, na sexta também, que era uma crônica da tragédia anunciada, Luiz, porque não poderia ter acontecido outro tipo de tragédia, mas alguma coisa ia acontecer, porque a mãe realmente estava numa situação de drogadição praticamente irreversível. Agora, o mais absurdo, Zé, é que todo mundo sabia da situação e deixou acontecer. Sabe, eu conversei com pessoas dizendo, sabe, até criticando a mãe, essa aí faz tempo que está nessa situação. E aí, olha, o setor social já estava, sabe, cadastrando, referenciando a pessoa. Não adianta constatar a vulnerabilidade, tem que detectar o perigo. É uma mulher que morava sozinha com 4 crianças, está numa situação de drogadição, a intervenção pelas crianças tem que ser já. Porque se a mãe sai para usar droga, as crianças estão sozinhas em casa, inclusive um bebê de 1 ano e meio. Ou está saindo para a rua, o que é mais grave ainda, né? Não sei se pode ser mais grave porque a criança perdeu a vida. Então, quer dizer, são situações que não carecem de cadastros, de preenchimentos, sabemos como é que é a situação. São situações que precisam de intervenção. Se as crianças estão indo para a escola, estão comendo 3 vezes por dia, ainda que na creche, estão tomando banho, estão recebendo remédio, as situações de higiene em casa são mínimas, são básicas, senão tem que fazer intervenção. As crianças não podem ficar reféns, vulneráveis à situação. São crianças, adultos se viram.
Se ela tivesse marido, né, se vira. Adulto tem discernimento. Crianças não. Crianças precisam de intervenção, porque agora são crianças e têm risco de vida. Daqui a pouco são adolescentes e a perspectiva que se abre para eles, se não tiver intervenção, é seguir no mundo das drogas que a mãe já está colocada. E sabe? aí, complementando, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que a família é acompanhada pelo CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e também pelo CREAS, que no caso é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A família também, de acordo com a Secretaria, estaria inserida no PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, sendo atendida na proteção básica, com visitas domiciliares e atualização do CAD único. Lembrando que a mãe da criança, que morreu tragicamente, tem 39 anos, ela chegou a ser ouvida pela autoridade policial e depois liberada. O caso foi registrado na CPJ, Central de Polícia Judiciária, como homicídio culposo, sem a intenção de matar. A causa da morte ainda não foi confirmada por laudos do IML, mas sem dúvida nenhuma foi por conta do afogamento naquele balde, porque estava vazando água do sifão da pia e aconteceu essa tragédia. Eu acho tudo muito protocolar. Já está inserida no CREA, já está no CRIA, já está no CRO, já está no CRUA, está em todo lugar. E a criança morreu dentro do balde. Entendeu? Sabe? É muita sigla, é muito cadastro e pouca ação. É uma tragédia social. O ITIS é uma tragédia social. Né? Alguns locais de Araraquara têm essas tragédias sociais. Ontem mostramos aqui uma mulher em drogadição com 6 filhos que a avó está criando. E a avó não tem um cadastro social, não tem o Bolsa Família. Como é que sabe? pode, né? Então o setor social é a Meire, né? O Meire, eu sei que você herdou a situação e não dá para resolver, mas eu acho que a gente precisa de mais agilidade, inclusive até com o conselho tutelar sendo mais atuante e cobrando, né? Porque eu não acredito que essas crianças estivessem todas indo para a escola. Todas chegavam na escola de banho tomado. A escola percebe, sabe quando a criança é bem cuidada ou não. Muitas vezes, a gente conversava com uma pessoa semana passada, né, Zé? E ela dizia sobre uma criança que saía da creche na sexta-feira e voltava na segunda-feira com a mesma roupa que saiu. Exatamente. Sabe, é uma tragédia social envolvendo criança. A escola percebe. O que precisa talvez seja integração. A escola já avisa o conselho, que já avisa as autoridades e já faz a intervenção. Estou falando para tirar a criança da mãe, mas já ver qual que é o problema daquela casa. Não é inserir em mais um cadastro e mais uma sigla. Em alguns casos tem que tirar mesmo, né? Porque, por exemplo, lá em Matão não tiraram antes, aconteceu toda aquela agressão, agora tem a medida protetiva. Às vezes é melhor agir antes, né? Tentar alguma solução. Sei que não é fácil, falar é muito mais fácil. Sim. Mas também ficar esperando acontecer outra tragédia também não é certo. Né? Nós estamos em contato com a vice-prefeita de Araraquara, a Meire Laurindo, que é a responsável hoje pelo desenvolvimento social do município. Ô Meire, a nossa pauta, na verdade, era a situação da casa da acolhida, né, antiga casa transitória, pela violência que lá aconteceu, mas já que o assunto aqui que está na mesa neste momento é social, envolvendo essa criança, eu não sei se você, que morreu dentro de um balde d'água no Vale Verde, eu não sei se você se situou nesse caso, se a secretaria acompanhava, que tipo de trabalho social poderia estar sendo feito com essa família, porque a informação é que a mãe era dependente química, estava sozinha numa casa com 4 crianças, outras 4 estavam com a avó. Você se colocou a par desse caso? Você acha que o setor social fez o que tinha que ser feito? Poderia ter feito mais por essa família? Você tem uma avaliação desse caso também, Meire? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a toda a população, toda a equipe da IPFM. Gostaria de estar pontuando que essa família era acompanhada sim pelo órgão gestor, né, pelo conselho tutelar. Obviamente, já diante da situação, penso que deveria ter tomado algumas medidas mais frente à situação, né, porque na entrevista mesmo, na reportagem, você observa que ali não teria nem condições mínimas de condições de higiene. Eu acho que poderia sim ter sido desdobrado dentro de outras redes de apoio, né? Então a gente está atuando, a gente está fazendo uma investigação diante desse fato, né? Inclusive vai chamar os profissionais envolvidos para ver o que está acontecendo, porque não é somente essa família, né? A gente tem outros casos que muitas vezes a gente observa que
existe falhas, né? Hoje a gente está tomamos algumas medidas em relação à questão do Conselho Tutelar. Antes existiam as 2 unidades, uma diferente da outra, onde a população tinha dificuldade de acesso, e hoje a gente traz para a região central para facilitar esse acesso, para poder chegar à informação e a gente, de certa forma, trabalhar mais em conjunto e acompanhando de perto esse tipo de atuação. Junto também ao Ministério Público, eu acredito que já esteja sendo tomadas todas as providências, né, para que a gente possa minimizar esses tipos de situação. Não deixar chegar na situação que chegou e sim trabalhar com a prevenção, uma vez que a prevenção se faz em todas as esferas, educação, saúde, Conselho Tutelar, Ministério Público, e a gente é uma rede. Ô Meire, você reconhece então que houve falha, que eu acho que é razoável, né, a gente reconhecer, porque uma criança perdeu a vida. Isso não pode ser naturalizado. Você acha que essa falha está onde? Na falta de integração entre órgãos sociais e o Conselho Tutelar, a rede de educação que é capaz de detectar sinais, né, de descuidado familiar? Onde é que você enxerga a falha nesse caso específico, Meire? Nesse momento estamos fazendo uma qualificação, reestruturando alguns serviços a fim de minimizar essa situação. Eu acho que não tem como dizer que a falha partiu de um determinado serviço. Eu acho que todos tinham a sua contribuição e que se de certa forma tivesse atuando, tivesse colocado toda a questão de política pública, toda a situação de prevenção, não teria chegado ao ponto de ter esse tipo de situação. Hoje a gente tem, Luiz, no nosso município, 3 casas de acolhimento infantil. A gente está sendo muito atuante, o Ministério Público tem feito sim o seu papel e a gente observa que se a gente deixasse de cumprir nosso trabalho, certamente a gente estaria com a nossa casa vazia. E hoje a gente tem muito mais de 40 crianças nesses acolhimentos, que a gente tem trabalhado constantemente essa família. Temos que ainda melhorar, né, essas famílias a fim de não chegar numa situação de acolhimento, e sim dar toda a estrutura de uma reestruturação familiar. E é o que normalmente eu senti desde o início, que a gente vai ter que avançar nesse sentido, qualificar esses profissionais, buscar medidas de trabalhar em rede, não individual cada departamento, porque se cada um começar a trabalhar individualmente, a gente não vai conseguir ter uma melhora. Muito pelo contrário, a gente vai, cada vez mais, a gente vai abrir casas e casas de acolhimento e a gente não vai ter pernas para poder atender tanta situação de negligência. Então a gente tem que trabalhar em rede, somente assim a gente vai conseguir trabalhar a questão da educação, questão de reestruturação familiar, porque não adianta a gente só ver a criança ali, a gente tem que trabalhar com o seu familiar, ver onde que a gente pode estar direcionando, né, e fazer as contras-referências e não somente fazer, não somente encaminhar, e sim colocar em prática. Ô Meire, é o Ferrari que está falando, bom dia, prazer falar com você. Ontem a gente levantou um caso aqui também de uma moradora lá do Jardim do Parque Gramado, que é uma avó que cuida de 6 crianças porque a mãe também está com um problema na drogadição, né? Só que essa avó sinalizou que não tem nenhum benefício, né? E eu sei que ela tem que fazer o cadastro único, sei que tem todo um trâmite, né, para pegar o Bolsa Família, que vem do governo federal. Mas não teria como a secretaria, ou se já é feito isso, fazer tipo um plantão, alguma coisa, um mutirão para tentar regularizar? Porque eu imagino que muitas pessoas estão fora desse CAD único, não estão recebendo benefício e teriam direito a receber. E tem gente que está dentro e talvez não precisasse. Tem gente que está dentro e que não precisa. Vocês pensam nisso? Já é feito alguma coisa? Não sabe como fazer, né? É, isso também. Outra atuação por parte, né, da nossa gestão foi, inclusive, tirar de dentro da secretaria o plantão social que existia dentro do órgão gestor, e a gente levou, inclusive, também para a região central, na esquina do Shopping Lupo, né, que é o CRAS, que a gente está chamando de CRAS Central. A gente já observa uma melhora, a gente já está conseguindo fazer, de certa forma, uma reorganização, uma reavaliação dos casos realmente que são prioritários, né? Tivemos, sim,
estamos tendo constantemente pessoas reclamando, não tem cesta básica, não tem isso. Não, a gente está adotando critérios, a gente está fazendo reavaliação e atendendo realmente quem tem perfil para aquilo. Então, assim, não é que está faltando cesta básica, não é que a gente está deixando de estar atendendo as pessoas que precisam. Tinha muita facilidade, né, para eles estarem conquistando, estarem conseguindo esse tipo de cesta básica, e hoje eu tenho uma equipe, posso dizer que a equipe é muito bem estruturada, muito bem capacitada, então a equipe tem toda a autonomia de fazer uma reavaliação dessa família e dizer se ela é perfil para estar atendendo, recebendo uma cesta básica, recebendo um benefício, obviamente que demanda tempo para que a gente possa tomar e diminuir esse índice de pessoa que está recebendo cesta básica que não deveria, né? Então a gente está mudando essa política, a gente está trabalhando a questão de conscientização, ninguém quer tirar o que é de direito de ninguém, muito pelo contrário, a gente quer trabalhar questões de oportunidades. E hoje essa família que você pontuou, ela é atendida pelo nosso serviço. Ontem, ao escutar o jornal da EP, eu observei, já solicitei que a equipe estivesse numa avaliação social dentro dessa família e eles já haviam pontuado que ela já era atendida pelo nosso serviço, a avó já tinha uma medida de guarda provisória, né? Então, assim, é uma família que já tem todo atendimento da rede e que a gente prontamente se colocou à disposição para estar indo lá fazer uma nova conversa e tomar as medidas cabíveis. Obviamente que se existe alguma falha por parte da Secretaria da Assistência, a gente vai buscar sanar. Então, assim, todos os casos que eu tenho conhecimento, eu tenho trabalhado constantemente com a minha equipe, que a gente faça realmente um atendimento técnico. A gente não está trabalhando aqui questão partidária, se é da A, se é do B, quem que chega. Não, a gente está trabalhando com a população que mais precisa. Ô Meire, agora vamos ao assunto que motivou a nossa busca pelo seu contato, aproveitar a tua participação, que a Casa da Acolhida, a antiga Casa Transitória, foi palco anteontem, na quarta-feira à tarde, de uma cena de muita violência, tem até as imagens aí, né, um conflito que teria começado lá dentro, chegou do lado de fora, teve facão, enfim, uma situação que a gente não gosta de ver e que, eu imagino, coloca os funcionários ali sob tensão. É muito difícil, né, você lidar com um público de alta vulnerabilidade, em que há consumo de álcool e drogas, não lá dentro, obviamente, mas uma população dependente disso, e que a violência passa a ser cotidiana. Teve recentemente casos de racismo praticado contra funcionário. A minha pergunta é, como é que você avalia a Casa da Acolhida hoje? O que é preciso melhorar? É reforçar a equipe? É ter mais segurança? Como é que você avalia frente a essas ocorrências que têm sido registradas nesse espaço, Meire? A Casa da Acolhida é um equipamento altamente de alta complexibilidade. A gente tem que trabalhar a questão mudanças de comportamento, lidamos com diversos fatores aí de risco que muitas vezes até expõem os funcionários, mas a gente tem um protocolo de atendimento e a gente busca atender em sua integralidade. Obviamente que a gente teve há pouco tempo essa questão do inverno, que a gente teve uma sobrecarga de atendimento e hoje a gente já está fazendo algumas reavaliações, readequações, né, para que essa população que está lá dentro, elas possam buscar seus familiares para poder ser atendido, buscar uma qualificação profissional, uma inserção no mercado de trabalho e assim, em relação à questão de droga, álcool, a gente tem todo o cuidado, mas porém muitas vezes a gente enquanto profissional que está ali na linha de frente para poder fazer essa abordagem, fazer essa fiscalização antes de estar aderindo à casa transitória, as pessoas acabam, os servidores inclusive, ficando em situação de risco. Penso que devemos sim reforçar a questão de segurança, porque independente do serviço que está sendo prestado, a gente tem servidor ali que a gente tem que zelar pela saúde, pela vida deles, e a gente também não pode ficar se colocando em risco. Como que é a segurança lá hoje? Quem é que garante? O que aconteceu nessa situação fora do portão, a gente não pode estar intervindo. Eu acho que são outros departamentos que têm que tomar conhecimento. Foi acionada a Guarda Municipal, foi acionada a Polícia Militar, né? Então, assim, era um usuário, né? Ele já teve anteriormente passagem lá na Casa Transitória, hoje já não tem mais.
né, junto com a sua esposa, e de certa forma saiu 2 moradores de dentro da casa da acolhida e foi que tentar intervir para poder impedir que algo de pior pudesse acontecer, mas a gente busca fazer todas as avaliações necessárias para que a gente minimize os impactos e esse risco de violência e esse tipo de agressão perante também os nossos servidores. Temos seguranças hoje 24 horas, porém ainda está muito deficiente. A gente tem conseguido e estamos cobrando, né, o setor responsável para que nos dê possibilidade de melhora. E como é que é o atendimento na casa transitória? As pessoas buscam espontaneamente esse atendimento? É um local que as pessoas podem procurar para dormir? Ficam ali durante o dia? Ficam quanto tempo ali? Porque a pessoa não pode se abrigar ali definitivamente, né? Como é que é o atendimento em si às pessoas, Meire? O atendimento normalmente é numa situação onde o indivíduo não tem sequer naquele momento um grupo familiar que possa acolher, né? Então a gente também não vai impedir que ele durma na rua, que ele tenha a sua proteção garantida. Então a gente faz uma entrevista, tem horário para estar entrando, tem horário para estar saindo, para poder também estar desenvolvendo as suas atividades, e lá dentro a gente trabalha toda essa questão de orientação, a questão de requalificação e mudança de comportamento. Então, a gente tem os horários de refeição, a gente tem o horário de reavaliação da equipe com esse usuário e também tem todos os encaminhamentos necessários. Recentemente, a gente teve 10 pessoas que retornaram ao seu seio familiar, outros foram para a cidade também de origem. Então, a gente constantemente está fazendo esse tipo de abordagem e reciclagem. Bom, a gente agradece a vice-prefeita de Araraquara, secretária de Desenvolvimento Social, Meire Laurindo, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Meire. É isso, né? Eu acho que a questão social é importantíssima para uma cidade se modernizar, para uma cidade ter serviços de qualidade e chegar até a ponta final, que é quem realmente mais precisa. Muito obrigado, a Meire. Pode agradecê-la, viu, Lucas? Eu chamo já o BH, que está lá no local. Jornal da